Você já parou para pensar o quanto da nossa vida depende de algum tipo de bateria? Elas estão presentes nos smartphones, nos computadores, nos tablets e em vários outros aparelhos eletrônicos. E existem vários mitos envolvendo a vida útil e a performance delas. Hoje resolvemos desvendar alguns deles. A primeira bateria comercial de íons de lítio foi lançada em 1991 e desde então, com o crescimento dos dispositivos móveis, esse tipo de bateria se tornou a mais comum e ela vem evoluindo. A evolução das baterias segue 3 pilares principais: a vida útil da bateria, a segurança e o custo. Atualmente, as baterias mais comuns são as de íons de lítio porque o lítio é um material bastante atrativo para ser usado como acumulador elétrico. As baterias de lítio não são tóxicas e, diferente das suas antecessoras, não possuem problemas com o efeito memória. Então, esse efeito acontecia porque o cádmio, especialmente, ele, conforme você vai, utiliza, mas não utiliza tudo, descarrega, por exemplo, você tem 5 horas de autonomia, mas você só usou 3 horas. E depois você volta a dar uma carga e assim por diante. Isso forma um composto chamado intermetálico que isolava o material ativo. Então, mas esse composto era de cádmio. Então, a bateria de lítio é outro material. Então, ele não tem esse problema de efeito memória. Sem efeito memória, não faz o menor sentido esperar a bateria descarregar inteira para carregá-la novamente. As baterias de lítio podem ser carregadas a qualquer momento e por quanto tempo você achar necessário. Toda bateria, seja qual for a tecnologia usada, tem uma vida útil, ou seja, um dia ela vai acabar. As baterias armazenam energia na forma de compostos químicos e, com o passar do tempo, parte do material se torna inativo. A vida útil das baterias é avaliada em ciclos. Cada carga e descarga completa representa um ciclo. No Brasil, as baterias vendidas oficialmente junto com os tablets e celulares são todas certificadas e homologadas pela Anatel. Cada lote passa por 15 ensaios entre desempenho e segurança. Os testes duram cerca de 120 dias. O mínimo exigido de uma bateria são 300 ciclos, mas já se sabe que elas aguentam muito mais do que isso. Algumas ultrapassam os 1000 ciclos de vida útil. O principal fator externo que influencia a vida útil da bateria depois da sua qualidade é a temperatura. A maioria das baterias foi fabricada para funcionar entre 0 e 40 graus Celsius. Nessa faixa não há qualquer perda de desempenho. Temperaturas extremas são maléficas. Muito calor acelera as reações químicas e, consequentemente, reduzem a vida útil da bateria. E muito frio diminui a velocidade das reações. Se você for usar o seu celular muito frio, ele vai ter menor autonomia. Só que para a vida útil da bateria é melhor. Ela não estaria sofrendo os processos de degradação que leva a temperatura elevada. Só que a sua autonomia de você falar todo dia vai ser menor. A mudança da temperatura, a utilização em temperatura dentro daquela faixa de 0 até 40 graus, o que tem a ver com a vida útil da bateria. Quando que ela vai deixar definitivamente de funcionar, não com a preservação da carga que tem lá dentro. As baterias atuais são bem complexas, com sensores de segurança e tensão. O circuito interno é seguro e impede superaquecimento do aparelho ou até casos de explosão. Esses sensores são os mesmos sensores que protegem, vamos dizer assim, sensores, todo esse sistema é o que protege de você pegar e deixar o seu aparelho ligado na tomada durante muito tempo, de não acontecer uma sobrecarga e que esse aparelho venha a explodir por causa dessa sobrecarga. Aliás, exatamente por isso, tome sempre muito cuidado e evite baterias e equipamentos piratas ou de origem duvidosa. Aliás, outro alerta importante é: aconteça o que acontecer, nunca abra sua bateria. Ela é lacrada para a sua segurança. Os materiais que estão lá em contato com o oxigênio do ar podem sofrer combustão interna e pegar fogo. O processo eletroquímico das baterias é contínuo. Assim, mesmo com o aparelho desligado, a bateria perde energia armazenada. Claro, quando ela é requisitada pelo dispositivo, o gasto é muito maior.
Esse fato serve para outro alerta: nunca guarde uma bateria descarregada por muito tempo. Na verdade, a bateria ela não foi feita para ficar descarregada. E daí, os processos eletroquímicos que acontecem nela, eles vão acontecer numa escala diferente do que quando ela tem alguma carga. E daí, isso daí vai deteriorar a bateria um pouco mais rápido. Como dissemos no início, as baterias vêm evoluindo ao longo do tempo. A questão é que a evolução dos dispositivos móveis e da microeletrônica é muito mais rápida. Nas baterias, o processo de pesquisas e desenvolvimento é lento, mas ainda assim, o futuro das baterias promete. É muito mais provável que você encontre um desenvolvimento no dispositivo móvel que vá promover economia de energia e prolongar o tempo de funcionamento dele com a bateria, do que a melhoria da tecnologia da bateria. Para se ter uma ideia, somente a substituição das telas de LCD pelo novo OLED vai representar uma economia energética nos dispositivos móveis da ordem de 25%. Para nós, usuários finais, a sensação vai ser de maior autonomia de bateria. Se você tiver mais dúvidas sobre baterias ou dicas importantes, participe do nosso fórum, onde centenas de fãs de tecnologia como você trocam informação diariamente. Acesse e confira.